Parte 9. Um momento de crise extrema no meio do nada. Ai, merda, sussurrou Nora para o tempo frio. A frustração de não encontrar uma biblioteca quando você precisa muito de uma. A névoa se dissipou e revelou um imenso urso polar, de pé, bem ereto. O animal caiu sobre as quatro patas e continuou a se deslocar na direção dela com uma velocidade surpreendente e uma elegância pesada e aterrorizante. Nora não fez nada. Sua mente ficou paralisada pelo pânico. Ela estava tão imóvel quanto o permafrost no qual pisava. Merda, 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 puta merda, 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 merda. Por fim, um instinto de sobrevivência entrou em ação. E Nora ergueu a pistola, apertou o gatilho e o sinalizador subiu como um minúsculo cometa e sumiu na água, o brilho desaparecendo junto com a sua esperança. A criatura continuava avançando em sua direção. Ela caiu de joelhos e começou a bater a concha na panela, gritando a plenos pulmões: Urso! 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 O urso parou por um instante. Urso! 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 E recomeçou a andar. O barulho não estava funcionando. O urso estava perto. Ela se perguntou se conseguiria alcançar o rifle caído no gelo um pouco longe demais. Dava para ver as enormes patas dos ursos armadas de garras, comprimindo a rocha coberta de neve. A cabeça baixa, os olhos pretos fixos nela. Biblioteca! Gritou Nora. Senhora Elm, por favor, me leva de volta. Esta é a vida errada, muito, muito, muito errada. Me leva de volta, eu não quero uma aventura. Onde está a biblioteca? Eu quero biblioteca. Não havia ódio no olhar do urso polar. Nora era apenas comida, carne. Havia uma lição de humildade naquele tipo de terror. O coração dela batia como um baterista atingindo crescendo. O fim da música, e enfim, naquele momento, ficou incrivelmente nítido para ela. Ela não queria morrer. E esse era o problema. Diante da morte, a vida parecia mais atraente. E se a vida parecia mais atraente, como poderia voltar para a biblioteca da meia-noite? Ela tinha que se sentir frustrada e decepcionada em uma vida, não só com medo dela para poder tentar de novo em algum outro livro. Lá estava a morte. Uma morte violenta e diferente na forma de urso, encarando-a com seus olhos pretos. E ela teve certeza, mais do que qualquer certeza que já teve na vida, de que não estava pronta para morrer. Essa constatação cresceu além do próprio medo, enquanto ela continuava ali, cara a cara com o urso polar, ele mesmo faminto e desesperado para continuar vivendo, e bateu a concha na panela, com mais força, um bang, bang, bang rápido e um estacato. Eu não estou com medo. 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 O urso parou e a encarou, do mesmo modo que a morsa tinha feito. Ela olhou para o rifle. Estava longe demais. Quando conseguisse pegá-lo e descobrir como manuseá-lo, já seria tarde. De qualquer forma, ela duvidava de que seria capaz de matar um urso polar. Por isso, bateu a concha na panela. Nora fechou os olhos, ansiando pela biblioteca enquanto seguia fazendo barulho. Quando os abriu, o urso estava mergulhando de cabeça na água. Ela continuou batendo na panela mesmo depois que a criatura tinha desaparecido. Cerca de 1 minuto depois, ela ouviu os humanos chamando seu nome atrás da névoa. Ilha. Ela estava em choque, mas era um tipo de choque ligeiramente diferente do que os outros no bote imaginavam. Não era o choque de ter estado perto da morte. Era o choque de se dar conta de que, na verdade, ela queria viver. Eles passaram por uma pequena ilha fervilhando de natureza. Lincoln verde espalhado sobre as rochas, pássaros, pequenos mergulhões e papagaios do mar agrupados, unidos contra o vento ártico. A vida sobrevivendo contra todas as probabilidades. Nora deu um gole no café que Hugo lhe entregou, fresquinho da garrafa dele, segurando a garrafa com as mãos frias, mesmo com 3 pares de luvas. Fazer parte da natureza era fazer parte da vontade de viver. Quando você fica muito tempo num lugar, esquece como o mundo é grande e vasto. Não tem noção da extensão de suas longitudes e latitudes.
Assim como supôs ela, é difícil ter noção da vastidão dentro de qualquer pessoa. Mas, assim que você segue essa vastidão, assim que algo a revela, a esperança surge, quer você queira ou não, e se agarra a você tão teimosamente quanto um link se agarra a uma rocha. Permafrost. A temperatura do ar em Svalbard estava esquentando 2 vezes mais rápido que o ritmo global. A mudança climática acontecia mais depressa aqui do que em qualquer outro ponto do planeta. Uma mulher com uma touca de lã roxa que cobria até as sobrancelhas falava sobre ter visto um dos icebergs dar uma cambalhota. Algo que aconteceu aparentemente porque as águas aquecidas tinham dissolvido sua base, tornando o topo mais pesado. Um outro problema era que o permafrost em terra firme estava degelando, amolecendo o terreno, ocasionando deslizamentos e avalanches que poderiam destruir as casas de madeiras de Longyearbyen, a maior cidade de Svalbard. Também havia o risco de corpos virem à tona no cemitério local. Era inspirador estar entre esses cientistas que tentavam descobrir em detalhes o que acontecia com o planeta. Tentavam observar a atividade climática e glacial e que faziam isso para informar e para proteger a vida na Terra. De volta ao navio, Nora estava sentada em silêncio no refeitório enquanto todos se mostravam solidários pelo encontro com o urso. Ela se sentiu incapaz de lhes dizer que estava grata pela experiência. Apenas sorria educadamente e tentava ao máximo evitar se enganjar em conversas. Esta vida era intensa, sem meio termo, fazia 17 graus negativos no momento, e ela quase tinha sido devorada por um urso polar. Então, talvez o problema em sua vida raiz tenha sido, em parte, a falta de emoção. Ela havia chegado a imaginar que a mediocridade e a decepção eram seu destino. De fato, Nora sempre tivera a impressão de que descendia de uma longa linhagem de arrependimentos e esperanças desfeitas que pareciam ecoar em cada geração. Por exemplo, seu avô materno se chamava Lorenzo Conte. Ele havia abandonado a Apulia, o belo salto na bota italiana, pela efervescente Londres nos anos de 1960. Como outros homens na desolada cidade portuária de Brinside, ele emigrou para a Grã-Bretanha, trocando a vida do Adriático por um emprego em London Brink Company. Lorenzo, em sua ingenuidade, imaginou que teria uma vida maravilhosa. Faria tijolos durante o dia e à noite iria esbarrar com os Beatles e andar na Carmen Street de braços dados com Jim Sprimo ou Marianne Faithfull. O único problema era que, apesar do nome, a London Brink Company não estava em Londres, na verdade. A sede situa-se a 100 quilômetros ao norte de Bedford, que, mesmo com todos seus modestos encantos, não se mostrou tão efervescente quanto Lorenzo esperava. Mas ele negociou o meio termo com seus sonhos e se estabeleceu lá. O trabalho podia não ser glamouroso, mas pagava as contas. Lorenzo se casou com uma inglesa da região chamada Patricia Brown, que também estava se acostumando com as decepções da vida, tendo trocado o sonho de ser atriz pelo mundano teatro cotidiano de esposa suburbana, e cujas habilidades culinárias viveriam para sempre à sombra fantasmagórica da falecida sogra, apuliando o seu lendário espaguete, ao qual os olhos de Lorenzo jamais poderia se suplantar. Com um ano de casados, os dois tiveram uma filha, a mãe de Nora, a quem chamaram de Dona. Dona cresceu em meio às contínuas discussões do pai, e, como consequência, havia encarado o casamento como algo não apenas inevitável, mas também inevitavelmente infeliz. Ela trabalhou como secretária em um escritório de advocacia e depois como oficial de comunicações no Conselho de Bedford. Mas então teve uma experiência que nunca foi discutida, pelo menos não com Nora. Ela havia vivenciado alguma espécie de colapso nervoso, o primeiro de vários, que a fez ficar em casa e, embora tenha se recuperado, nunca voltou a trabalhar. Aquilo foi o bastão invisível de fracasso que a mãe tinha lhe passado. E Nora o havia segurado por muito tempo. Talvez fosse a razão de ela ter desistido de tantas coisas, porque estava gravado em seu DNA que ela tinha que fracassar. Nora pensava nisso enquanto o navio singrava as águas do Ártico, enquanto gaivotas tridáctilas, segundo Ingrid, voavam acima deles. Dos dois lados de sua família havia uma crença tácita de que a vida tinha como objetivo ferrar com eles. O pai de Nora, Geoff, havia levado uma vida que com certeza parecia ter errado o alvo. Ele fora criado apenas pela mãe, pois o pai havia morrido de ataque cardíaco quando ele tinha 2 anos.
fato cruelmente escondido por trás de suas primeiras lembranças. A avó paterna de Nora havia nascido no interior da Irlanda, mas emigrado para a Inglaterra para se tornar faxineira de escola, mal conseguindo dinheiro suficiente para comprar comida, quanto mais para qualquer coisa parecida com diversão. Geoff tinha sofrido bullying desde pequeno, mas cresceu tanto em altura quanto em largura e colocou aqueles valentões em seu devido lugar. Trabalhou duro e se mostrou bom no futebol, no arremesso de peso e principalmente no rugby. Integrou o time juvenil de Bedford Blues, tornando-o seu melhor jogador e teve sua grande chance na equipe principal, até que uma lesão do ligamento colateral interrompeu sua trajetória. Ele então se tornou professor de educação física e alimentou um ressentimento silencioso contra o universo. Sempre sonhava em viajar, mas nunca fazia muito mais do que assinar National Geographic e passar um ou outro feriado fora, em algum lugar das Ciclades. Nora se lembra do pai Naxos tirando uma foto do templo de Apolo ao pôr do sol. Mas talvez fosse isso que todas as vidas eram. Talvez até as que parecem valer a pena ou ser perfeitamente intensas fossem iguais ao fim das contas. Hectares de decepção, monotonia, mágoas e rivalidades, mas com flashes de encanto e beleza. Talvez aquele fosse o único significado que importava. Ser o mundo testemunhando a si mesmo. Talvez não tenha sido a falta de conquistas que tenha tornado os pais dela infelizes, mas sim a expectativa da conquista para começo de conversa. Na verdade, ela não tinha a menor ideia de nada disso, mas naquele navio ela se deu conta de uma coisa. Ela havia amado os pais mais do que imaginara, e ali mesmo ela os perdoou completamente. Uma noite em Longyearbyen. Levaram 2 horas para voltar ao pequeno porto de Longyearbyen, a cidade mais a norte da Noruega e do mundo, com uma população de cerca de 2.000 pessoas. Nora sabia desses detalhes básicos de sua vida raiz. Afinal de contas, tinha sido fascinada por esta parte do mundo desde os 11 anos, mas seu conhecimento não se estendia muito além dos artigos de revista que lera, e ainda ficava nervosa ao conversar. No entanto, a viagem de navio de volta tinha transcorrido bem, porque sua inabilidade para discutir as amostras de plantas, rochas e gelos que eles haviam coletado, ou para entender expressões como estrias glaciais em leito rochoso de basalto, isótopos pós-glaciais, foi atribuída ao choque do encontro com o urso polar. E ela estava meio em choque, era verdade, mas, de novo, não o choque que os colegas imaginavam. O choque não havia resultado do fato de ela achar que estava prestes a morrer. Estava à beira da morte desde que botou os pés na biblioteca da meia-noite. Não, o choque estava ao fato dela ter sentido como se estivesse prestes a viver. Ou pelo menos que se podia imaginar querendo estar viva de novo e queria fazer algo de bom com aquela vida. A vida de um ser humano, de acordo com o filósofo escocês David Hume, não é mais importante para o universo que a de uma ostra. Mas se era importante o suficiente para David Hume colocar aquele pensamento no papel, então talvez fosse importante o suficiente para almejar algo de bom. Ajudar a preservar a vida em todas as suas formas. Em seu entender, o trabalho que esta outra Nora e seus parceiros cientistas vinham fazendo tinha a ver com determinar a velocidade com que os gelos e as geleiras estavam derretendo na região, para calcular a taxa de aceleração da mudança climática. Havia mais coisas em jogo, mas aquele era o cerne da questão, até onde Nora podia ver. Então, nesta vida, ela estava fazendo sua parte para salvar o planeta, ou pelo menos para monitorar a devastação contínua do planeta, a fim de alertar as pessoas para os fatos da crise ambiental. Aquilo era potencialmente deprimente, mas também uma coisa boa e recompensadora de se fazer refletir. Havia propósito, havia significado. Eles ficaram impressionados também. Os outros, com a história do urso polar. Nora era uma espécie de heroína, não de um jeito nadadora medalhista olímpica, mas de outro modo igualmente gratificante. Ingrid apoiou os braços nos ombros dela. Você é a guerreira da panela, e acho que precisamos comemorar seu destemor e nossas descobertas potencialmente inovadoras com um prato de comida. Um belo prato de comida e um pouco de vodka. O que me diz, Peter? Um belo prato de comida? Em Longyearbyen, eles têm isso aqui?
e acabou que eles tinham. Pisando em terra firme, foram a um restaurante chamado Gruvelareche, em uma sofisticada cabana de madeira debruçada sobre uma estrada solitária em um austero vale nevado. Ela bebeu cerveja do Ártico e surpreendeu os colegas de trabalho ao comer a única opção vegana de um cardápio que incluía filé de rena e hambúrguer de alce. Nora devia estar com aparência cansada, porque vários deles fizeram esse comentário, mas talvez fosse só o fato de não haver muitos momentos nos quais ela pudesse participar com confiança da conversa. Ela se sentia como uma aluna de autoescola num cruzamento movimentado, esperando tensa por um pedaço de pista livre e seguro. Hugo estava lá. Aos olhos dela, ainda parecia que ele preferia estar em Antibes ou Saint-Tropez. Ela se sentia um pouco inquieta enquanto ele a encarava, um pouco observada demais. Na caminhada apressada de volta à acomodação terrestre deles, que lembrava a Nora os dormitórios da universidade, mas em uma escala menor, mais nórdica, amadeirada e minimalista, Hugo correu para alcançá-la e andar ao seu lado. É interessante, disse ele. O que é interessante? Como no café da manhã hoje você não sabia quem eu era. Por quê? Você também não sabia quem eu era? Sabia sim. A gente ficou batendo papo umas 2 horas antes. Nora se sentiu dentro de alguma armadilha. Ficou? Eu fiquei te olhando na hora do café antes de me aproximar e vi que você estava diferente hoje. Isso é esquisito, Hugo, ficar olhando as mulheres tomando café da manhã. E reparei algumas coisas. Nora ajeitou o cachecol para cobrir o rosto. Está frio demais. A gente pode conversar sobre isso amanhã? Reparei que você estava improvisando. O dia inteiro você não se comprometeu com nada do que disse. Não é verdade, só estou abalada. Você sabe, o urso. Não. Sem te passa. Estou falando de antes do urso, e de depois do urso, e do dia todo. Não sei do que você está. Esse olhar, já vi esse olhar em outras pessoas, e reconheceria isso em qualquer lugar. Não sei do que você está falando. Por que as geleiras pulsam? O que? É a sua área de estudo. É por isso que está aqui, não é? A ciência ainda não tem uma resposta conclusiva sobre o assunto. Ok, bem, me fala o nome de umas geleiras daqui. Geleiras têm nome, diz um. Condisbrain, Natursbrain, sua familiar? Não estou afim de ter esse papo. Porque você não é a mesma pessoa que era ontem, é? Nenhum de nós é, argumentou Nora bruscamente. Nosso cérebro muda, chama-se neuroplasticidade. Dá um tempo, não vem com essa de querer dar aula de geleira para uma glaciologista, Hugo. Hugo pareceu recuar e ela se sentiu um pouco culpada. Houve um minuto de silêncio, apenas o som do triturar da neve sob os pés dele. Estavam quase de volta ao alojamento, os outros não muito atrás, mas então ele falou. Eu sou como Nora. Eu sou como você, Nora. Visito vidas que não são minhas. Estou nesta aqui há 5 anos, mas já estive em muitas outras. Foi-me dada uma oportunidade, uma rara oportunidade de fazer isso. Estou deslizando entre vidas faz um bom tempo. Ingrid segurou o braço de Nora. Ainda tem um pouco de vodka, anunciou ela, quando alcançaram a porta. Ela trazia o cartão magnético em sua luva e encostou no leitor digital. A porta se abriu. Ouça, sussurrou Hugo de modo conspiratório. Se quiser saber mais, me encontre na cozinha comunitária em 5 minutos. E Nora sentiu seu coração acelerar, mas dessa vez não tinha concha nem panela para bater. Não gostava tanto assim desse Hugo, mas estava entregada demais para não ouvir o que ele tinha a dizer. E também queria saber se ele era confiável. Tá, disse ela. Te vejo lá. Expectativa. Nora sempre teve dificuldades em se aceitar como era. Desde pequena tinha a sensação de que não era boa o suficiente. Seus pais, que carregavam ambos as próprias inseguranças, haviam alimentado essa sua percepção. Ela ficou imaginando agora como seria se aceitar incondicionalmente cada erro que havia cometido na vida, cada marca em seu corpo, cada sonho não realizado ou cada dor sentida, cada desejo ou anseio reprimido. Ela imaginou como seria aceitar tudo, da mesma forma como aceitava a natureza. Do mesmo jeito que aceitava uma geleira ou um papagaio do mar, ou um salto de uma baleia. Ela imaginou-se vendo como apenas mais uma genial aberração da natureza, como um animal sem ciência qualquer, dando o melhor de si. E ao fazer isso, ela imaginou como era ser livre. Vida e morte e a função de onda quântica. Com Hugo, não era uma biblioteca.
É uma locadora de vídeos, explicou ele, apoiado no armário de aparência frágil onde ficava guardado o café. É idêntica à locadora que eu costumava frequentar nos arredores de lá onde eu cresci. O nome dela era Video Lumière. Os irmãos Lumière são heróis na cidade e existem várias coisas batizadas em homenagem a eles. Foi lá que inventaram o cinema. Enfim, não é essa a questão. A questão é que cada vida que eu escolho é uma velha fita VHS que toco ali mesmo na loja. E quando começa, ou seja, quando o filme começa, é quando eu desapareço. Nora reprimiu uma risadinha. Qual é a graça? Perguntou Hugo um tanto magoado. Nada, nada não, é só que parece meio engraçado. Uma videolocadora. Ah, é? E uma biblioteca? Isso é totalmente adequado? É mais adequado sim, quer dizer, pelo menos as pessoas ainda leem livros. Quem vê fitas de vídeo hoje em dia? Interessante. Eu não sabia que havia essa onda de esnobismo entre vidas. Você é uma fonte de saber. Foi mal, Hugo, tá? Vou fazer uma pergunta adequada. Tem mais alguém lá? Uma pessoa que te ajuda a escolher cada vida? Ele assentiu. Tem sim. É meu tio Felipe. Ele morreu há alguns anos e nunca nem trabalhou em videolocadora. Não tem a menor lógica. Nora contou para ele sobre a senhora Elma. Uma bibliotecária da escola zombou Hugo. Isso é bem engraçado também. Nora o ignorou. Você acha que eles são fantasmas? Guias espirituais? Anjos da guarda? O que eles são? Parecia tão ridículo estar falando daquele jeito no meio de uma instalação científica. Eles são, gesticulou Hugo como se tentasse colher o termo correto do ar. Uma interpretação. Interpretação? Já conheci outros como nós, disse Hugo. Sabe, eu estou nesse intervalo há um tempão. Encontrei alguns outros sliders. É assim que eu chamo esse pessoal. A nós digo. Somos sliders, temos uma vida raiz em qual estamos apoiados em algum lugar, inconsciente, suspenso entre a vida e a morte, e então chegamos a um lugar. E é sempre algo diferente. Uma biblioteca, uma videolocadora, uma galeria de arte, um cassino, um restaurante. O que isso te diz? Nora deu de ombros e refletiu, ouvido subindo do aquecimento central. Que é tudo besteira, que nada disso é real? Não, porque o modelo é sempre o mesmo. Por exemplo, tem sempre mais alguém lá, tipo um guia. É sempre uma pessoa só. Eles são alguém que ajudou a pessoa em um momento significativo da vida. O cenário é sempre um lugar com valor sentimental. E geralmente rola uma conversa sobre vida raiz e ramos. Nora se lembrou de como a senhora Elma consolou quando seu pai morreu, ficando com ela, confortando-a. Foi provavelmente a maior demonstração de carinho que havia recebido de alguém na vida. E tem sempre uma gama infinita de opções, continuou Hugo. Uma quantidade infinita de vídeos, ou livros, ou pinturas, ou refeições. Agora sou cientista e vivi muitas vidas científicas. Na minha vida raiz, sou formada em biologia. Em outra vida, ganhei o Prêmio Nobel de Química. Fui um biólogo marinho tentando proteger a grã-barreira de coral, mas meu ponto fraco sempre foi a física. A princípio, eu não sabia como descobrir o que estava acontecendo comigo, até conhecer uma mulher em uma das minhas vidas que passava pelos mesmos que estamos passando, e que sua vida raiz era física quântica. Professora Dominique Bissetti, da Universidade de Montpellier. Ela me explicou tudo, a interpretação dos muitos mundos da física quântica. Então, isso significa que um homem de pele rosada, barba ruiva e rosto simpático, cujo nome Nora desconhecia, entrou na cozinha para lavar uma xícara de café e sorriu para os dois. Vejo vocês amanhã, disse ele com um leve sotaque americano, talvez canadense, antes de se afastar com suas pantufas. Sim, disse Nora. Até amanhã, disse Hugo antes de retornar num tom mais sussurrado sua linha de raciocínio. A função de onda universal é real, Nora, foi o que a professora Bissetti falou. O quê? Hugo levantou um dedo, um gesto ligeiramente irritante do tipo esperando um minuto só. Nora resistiu à tentação de segurar o dedo dele e torcê-lo. Erwin Schrödinger, aquele gato. É, o cara do gato. Ele diz que na física quântica, cada possibilidade alternativa ocorre simultaneamente, todas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Sobreposição quântica. O gato na caixa estava dando vida quanto morto. Você poderia abrir a caixa e ver se ele estava vivo ou morto. A princípio, mas em certo sentido, mesmo depois que a caixa é aberta, o gato ainda está vivo e morto. Cada universo existe por cima de todos os outros universos, como 1 milhão de fotos em papel vegetal, todas com ligeiras variações dentro do mesmo quadro.
A interpretação dos muitos mundos da física quântica sugere a existência de uma quantidade infinita de universos paralelos divergentes. A cada momento da sua vida, você entra num novo universo, com cada decisão que toma. E tradicionalmente, imagina-se que não poderia haver comunicação nem transferência entre esses mundos, mesmo eles acontecendo no mesmo espaço, mesmo acontecendo literalmente a milímetros de nós. Mas e quanto a nós? É isso que estamos fazendo? Exatamente. Eu estou aqui, mas também sei que não estou aqui. Também estou deitado no hospital em Paris, tendo um aneurisma. E também estou saltando de paraquedas no Arizona. E viajando pelo sul da Índia e degustando vinhos em Laio e deitado no iate de Côte d'Azur. Eu sabia. Realmente? Ele era, Nora decidiu, bem bonito. Você parece combinar mais com o passeio da Croisette em Cannes do que com uma aventura no Ártico. Ele espalmou a mão direita, parecendo uma estrela do mar. 5 dias. Estou nessa vida faz 5 dias. É meu recorde. Talvez esta seja a vida certa para mim. Interessante. Você vai ter uma vida bem fria. E quem sabe, talvez seja a vida certa para você também. Quer dizer, se o urso não te mandou de volta para a biblioteca, talvez nada mais mande. Ele começou a encher a chaleira. A ciência nos diz que a zona cinzenta entre a vida e a morte é um lugar misterioso. Existe um ponto singular no qual não somos nem uma coisa nem outra. Ou melhor, somos as duas coisas, vivos e mortos. E naquele momento, entre os dois binários, às vezes, apenas às vezes, nos transformando num gato de Schlumberger, que pode não estar vivo ou morto, como pode ser cada possibilidade quântica que existe em linha com a função de onda universal, incluindo a possibilidade na qual estamos conversando em uma cozinha comunitária de Longeville à 1 da manhã. Nora estava assimilando tudo aquilo. Ela pensou em Volts, imóvel e sem vida embaixo da cama e deitado junto ao meio-fio. Mas às vezes o gato está simplesmente morto e morto. O quê? Nada. É só que meu gato morreu e eu tentei uma outra vida, e mesmo naquela ele ainda estava morto. Que triste. Passei por algo parecido com um labrador. Mas a questão é que existem outros como nós. Vivi tantas vidas que já encontrei algum deles. Às vezes, só desabafar, falar sobre o que está acontecendo, é o suficiente para encontrar outros como você. É loucura pensar que existem outras pessoas que poderiam ser, como você nos chamou, sliders? É, isso aí. Bom, é possível, mas acho que somos raros. Uma coisa que reparei é que as outras pessoas que conheci, uns 12 por aí, eram mais ou menos da nossa idade, na faixa dos 30, 40 ou 50. Um tinha 29 em Fight. Todos sentiram em algum momento um desejo profundo de ter feito as coisas de um jeito diferente. Tinham arrependimentos. Alguns pensavam que estariam melhor mortos, mas também tinham uma vontade de viver como outra versão de si mesmo. A vida de Shogai, ao mesmo tempo viva e morta em sua própria mente. Exatamente. É o que quer que esses arrependimentos tenham feito com o nosso cérebro, qualquer, como é que se diz mesmo, evento neuroquímico que tenha acontecido, aqueles anseios confusos de vida e morte foram de algum modo suficientes para nos colocar nesse intervalo. A chaleira começou a fazer mais barulho, a água começando a entrar em ebulição, como os pensamentos de Nora. Por que é que sempre só uma pessoa que a gente vê? No lugar, na biblioteca, enfim. Hugo Deus de ombros. Se eu fosse um cara religioso, diria que é Deus. E como Deus provavelmente é alguém que não se pode ver ou compreender, então ele ou ela, ou seja qual for o pronome apropriado, incorpora a forma de uma pessoa boa que conhecemos em vida. E se eu não fosse religioso, o que não sou, diria que o cérebro humano não consegue lidar com a complexibilidade de uma função de uma onda quântica aberta, e por isso organiza e traduz uma complexidade em algo que ele entenda. Uma biblioteca numa biblioteca, um tio querido numa videolocadora, etc. Nora havia lido sobre multiversos e entendia um pouco de psicologia da Gestalt, de como o cérebro humano absorve informações complexas sobre o mundo e as simplifica, de modo que quando uma pessoa olha para uma árvore, ele traduz a massa de folhas e ramos intricadamente complexa nessa coisa chamada árvore. Ser homem é resumir o mundo continuamente em uma história compreensível que mantém as coisas simples. Ela sabia que tudo que seres humanos veem é uma simplificação. Uma pessoa enxerga o mundo em 3 dimensões. Isso é uma simplificação. Os seres humanos são fundamentalmente criaturas limitadas e generalizadoras, vivendo no piloto automático, que tornam retas as ruas curvas em sua mente, o que explica por que se perdem o tempo todo.
É, tipo, como os humanos nunca veem o ponteiro dos segundos no relógio no meio do tic-tac, disse Nora. O quê? Ela viu que o relógio de Hugo era do tipo analógico. Tenta, simplesmente não dá. A mente não vê aquilo com que não consegue lidar. Uga sentiu enquanto estudava o próprio relógio. Então, continuou Nora, seja lá o que existe entre universos, é bem provável que não seja uma biblioteca, mas para mim, esse é o jeito mais fácil de aprender isso. Essa seria a minha hipótese. Eu vejo uma versão simplificada da verdade. A bibliotecária é apenas um tipo de metáfora mental. A coisa toda é. Não é fascinante? Perguntou Hugo. Nora suspirou. Na última vida eu falei com meu falecido pai. Hugo abriu o pote de café solúvel e despejou uma colher em cada uma das canecas. E eu não bebia café. Tomei um chá de hortelã. Que horror! Deu para o gasto. Olha, outra coisa é estranha, disse Hugo. Em qualquer momento dessa conversa, você ou eu poderíamos desaparecer. Você já viu isso acontecer? Nora pegou a caneca que Hugo lhe oferecia. Já, algumas vezes é bizarro, mas ninguém mais nota. As lembranças do que aconteceu no último dia ficam um pouco imprecisas para a pessoa, mas você ficaria surpresa. Se voltasse para a biblioteca agora mesmo e eu continuasse aqui conversando com você na cozinha, diria algo como: me deu um branco. Do que a gente estava falando mesmo? Ou então eu me daria conta do que tinha acontecido e responderia que estávamos falando de geleiras e você me bombardearia com fatos sobre elas. E seu cérebro iria preencher as lacunas e construir uma narrativa sobre o que acabou de acontecer. Tá, mas e quanto ao urso polar? E quanto ao jantar de hoje? Essa outra eu, ela se lembraria do que eu comi? Não necessariamente, mas já vi acontecer. É incrível que o cérebro consegue completar, e o que ele não tem problemas em esquecer. Então, como eu era ontem, digo, ele a encarou, tinha belos olhos. Nora se sentiu momentaneamente puxada para a órbita dele, como um satélite sendo puxada para a órbita da Terra. Sofisticada, charmosa, inteligente, linda, mais ou menos como agora. Ela deu uma risada. Para de ser tão francês assim. Silêncio constrangedor. Quantas vidas você já teve? Perguntou ela por fim. Quantas experimentou? Vidas demais, quase 300. 300? Já fui tantas coisas em todos os continentes da Terra e mesmo assim não encontrei a vida certa para mim. Me resignei a continuar assim desse jeito. Não vai ter nunca uma vida que eu queira viver de verdade para sempre. Fico curioso demais. Sinto um desejo incontrolável de viver de outro modo e não precisar fazer essa cara. Não é triste? Sou feliz no limbo. Mas e se um dia a videolocadora não existir mais? Nora pensou na senhora Elma em pânico por causa do computador e nas luzes piscando da biblioteca. E se um dia você desaparecer para sempre, antes de encontrar a vida ideal? Ele deu de ombros, então vou morrer. O que significa que eu teria morrido de qualquer jeito, na vida que eu vivia antes. Eu meio que gosto de ser um slider, gosto da imperfeição, gosto de manter a morte como opção, gosto de nunca precisar me acomodar. Acho que minha situação é diferente. Minha morte parece ser mais iminente. Se eu não encontrar uma vida para viver logo, acho que vai ser meu fim. Ela explicou o problema que havia tido da última vez com sua transferência de volta. Ah, é bom, isso pode ser ruim, mas pode não ser. Você percebe que existem infinitas possibilidades aqui? Quer dizer, o multiverso não engloba apenas alguns universos. Não dá para contar nos dedos de uma das mãos a quantidade de universos, nem nas duas mãos. Não são milhares, nem bilhões, nem trilhões de universos. Ele engloba uma quantidade infinita de universos, até com você dentro deles. Você poderia ser você em qualquer versão do mundo, por mais improvável que tal mundo fosse. Você só está limitada pela sua imaginação. Você pode ser bem criativa com os arrependimentos que quer reverter. Uma vez reverti um arrependimento por não ter feito algo que havia sonhado quando adolescente: cursar engenharia aeroespacial e ser astronauta. E então, em uma vida, eu me tornei astronauta. Não fui ao espaço, mas virei alguém que tinha ido, mesmo que por pouco tempo. O que você precisa lembrar é que isso é uma oportunidade e é rara, e a gente pode apagar qualquer erro que tenha cometido. Viver qualquer vida que queira. Qualquer vida. Pode sonhar alto. Você pode ser qualquer coisa que quiser, porque em alguma vida você já é. Ela tomou um gole do café. Entendo. Mas nunca vai viver se ficar procurando pelo sentido da vida, declarou ele sabiamente. Você está citando Camus. Você me pegou. Ele a encarava. Nora não se importava mais com a intensidade dele, mas começou a se preocupar com a própria. Eu fui estudante de filosofia, revelou ela, da forma mais displicente que conseguiu evitar o olhar dele. Ele estava mais perto dela agora. Havia algo igualmente irritante e atraente em Hugo. Ele exalava uma amoralidade arrogante que fazia seu rosto ser algo a ser beijado ou estapeado, dependendo das circunstâncias.
Em uma vida, nós nos conhecemos há anos e somos casados, disse ele. Na maioria das vidas eu nem te conheço, argumentou Nora, agora sustentando o olhar dele. Isso é tão triste. Não acho. Sério? Sério. Ela sorriu. Nós somos especiais, Nora. Fomos escolhidos. Ninguém nos entende. Ninguém entende ninguém. Não fomos escolhidos. A única coisa que explica eu continuar nesta vida é você. Ela chegou para frente e o beijou.